Olá, gaditas, graça e paz, a paz do Senhor Jesus sobre vocês. Você que é um gadita, uma gadita, mais uma vez estamos aqui. Dessa vez eu trouxe uma leitura. Dessa vez estarei lendo aqui nessa daqui a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Eu gosto muito dessa versão. Estaremos lendo alguns versículos aqui. Apesar dessas mosquinhas intrusos, né? Que eu não sei de onde minou tanta mosca, não sei se aí na sua região também tem, onde você está agora nesse período, que aqui eu não sei, não tinha stand de mosca, mas surgiram tantas moscas aqui, né? Eu trouxe para a nossa meditação nessa manhã, ou nesse momento, uma passagem aqui encontrada na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Que diz justamente assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Do meu lado hoje aqui, é claro que vocês não veem, está a companhia da senhora Lago. Está comendo um bolinho de macaxeira que fez ontem, aqui justamente para nós, especial, né? E ela que já fez o cafezinho cedinho, o cafezinho amargo, gostoso. E ela já está merendando. Isso é bênção de Deus, né? Porque a família, coisa muito maravilhosa que Deus tem colocado na vida da gente. E eu fiz questão de trazer essa meditação hoje para a gente, dessa passagem, porque aqui começa dizendo: não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Queridos, a Bíblia deixa claramente que Deus é um Deus maravilhoso, que conhece todas as coisas, é um Deus onisciente, mas contudo Ele quer que a gente ore, que a gente suplique, que a gente coloque diante dele as nossas preocupações. Mas a pergunta que fica é: se Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de acontecerem, por que Deus quer que a gente ore para Ele? É simples, é só por uma questão de relacionamento. Se nós somos filhos e Ele é o nosso Pai, a gente tem que ter relacionamento com Ele. Esse relacionamento acontece através da dependência que a gente demonstra para Ele. Quando Ele diz para a gente não estar preocupado, é claro que aqui está falando, não é no sentido de você ser uma pessoa relaxada, deixar tudo para depois, não se preocupar em trabalhar para trazer o pão para dentro de casa, não é nesse sentido, mas aqui está falando das preocupações demasiadas. E aquilo que a gente se preocupar nesse sentido, que a gente for dependente de Deus, como sempre a gente é, mas a gente tem que chegar para Ele e contar as nossas necessidades. Dizer que a gente precisa dEle, contar qual é a área da nossa vida que está precisando ser mudada, ser transformada, qual é a área da nossa vida que precisa Ele estender as suas boas mãos para nos abençoar. E o versículo seguinte também é muito interessante nesse contexto. O versículo 7 de Filipenses capítulo 4 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando eu coloco as minhas vontades e oro ao meu Deus, dizendo qual as minhas necessidades, quando eu me submeto à vontade dEle, me coloco debaixo do senhorio dEle, acreditando que Ele é suficiente na minha vida, que Ele é meu Pai, que Ele me ouve, acontece uma coisa maravilhosa: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que transpassa, que vai além de todo o entendimento. O que ela faz? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Então, quando eu faço o dever de casa, a lição de casa, que eu entendo que Deus, é o meu Pai, e que Ele supre todas as minhas necessidades, que eu coloco para Ele as minhas deficiências, que eu chego para Ele e digo qual a área que precisa ser mudada, quais as preocupações que às vezes têm me tirado da rota certa. Então, quando eu entendo que Ele é suficiente, que Ele ouve, que Ele é amor e que Ele está comigo, então vem uma paz. Essa paz ela excede todo entendimento. A gente não consegue explicar de onde vem essa paz e como vem essa paz da forma correta. A gente não consegue explicar, porque ela é uma paz tão boa, é uma paz tão grande, uma paz que o mundo não pode dar. Por isso que Jesus chegou para os discípulos antes de partir para a glória e disse assim: eis que eu vos dou, eu vos trago, eu vos lanço, eu vos dou a minha paz. Não a vos dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz falsa. Então, quando eu faço todas essas coisas, esses estágios, aí a paz de Deus, ela invade o meu coração, o meu pensamento, a minha vida, e guarda tudo isso na minha mente e no coração, a partir do momento que eu acredito que realmente Ele é o meu Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa da paz de Deus. Eu não sei se é na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, na área familiar, mas coloque na dependência de Deus e fale para Ele qual as suas deficiências, qual a área da sua vida que você precisa mudar, que você precisa de uma transformação, que você precisa que Deus entre com providência e mude, porque tem coisa que é só Deus que pode mudar. Mas para Ele mudar, você precisa dar permissão para Ele, você precisa se relacionar com Ele, conversar com Ele. Às vezes você não acredita em você mesmo, porque muitas pessoas ao longo da sua caminhada, da sua trajetória dizem, você não conseguirá. E aí você foi acreditando naquilo, você deixou de acreditar na palavra de Deus para acreditar em pessoas que eram frustradas, derrotadas. E você acreditou. Mas eu quero que a partir desse momento, acredite que quando a gente coloca Deus na frente, tudo é possível, porque Ele luta as nossas causas. Mas para isso você precisa se humilhar diante daquele que tudo pode contar a sua necessidade. Faça como disse o próprio Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra dentro do teu quarto e ora ao teu Pai, lá em segredo. E esse teu Pai, que é o Deus do céu, é o Deus de amor, Ele vai te recompensar publicamente. Hoje você pode estar cabisbaixo, mais uma vez essa mosquinha aqui não é abençoada. Você pode estar cabisbaixo, mas a partir do momento que você se colocar inteiramente na dependência de Deus, Deus vai trazer mudanças, novidade de vida e muitas pessoas vão testemunhar que realmente grandes coisas o Senhor fará por você. São essas minhas palavras hoje. Que Deus continue abençoando, derramando a sua graça e que realmente você seja um gadita ou uma gadita do Senhor nessa geração. Operando Deus, quem impedirá? Que o Eterno ilumine a sua mente, o seu coração e a sua vida e traga sobre você a paz que excede todo entendimento. E até o próximo vídeo, querendo e permitindo o Eterno de Israel.